será que dieta low carb realmente funciona para quem quer emagrecer? Né? E aí muitas pessoas podem até pensar assim, mas dieta low carb não é só para emagrecer? Não, tá? Dieta low carb muitas vezes é para a pessoa controlar a questão da insulina, definição também, a gente às vezes ajuda um pouco, tem pessoas que se sentem melhor com dieta low carb, tem mais energia e tudo mais. Então, assim, vários objetivos. Vamos lá. Primeiro, o que realmente é uma dieta low carb? Porque é preciso entender o que é dieta low carb, né? Que muitas pessoas vão lá e acham que, tipo assim, zerei o carboidrato. Não tem essa de zerar o carboidrato, tá bom? A gente encontra carboidrato nos legumes, nos vegetais, nas frutas. Então, se você toma lá seu suco verde, né? Se você come uma frutinha de vez em quando, um legumezinho ali, seu brócolis, sua cenoura, seu chuchu, tudo vai ter carboidrato, tá? Então, não tem como zerar o carboidrato. Primeiro ponto. O que é uma dieta low carb, né? Não existe assim um estudo específico para falar que dieta low carb é tantos por cento de carboidrato, mas o próprio nome já diz que é o seguinte: não é uma dieta sem carboidrato, é uma dieta com baixa na quantidade de carboidrato. Existe uma diferença, tá bom? E aí vai ter então assim aquela dieta que tem baixa quantidade de carboidrato e aí ela tem mais proteína ou mais gordura ou equilibra aí entre os dois, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu falei, vários estudos, né? Alguns falam uma determinada quantidade e tal. Então, assim, alguns estudos falam que dieta low carb é aquela dieta aquela alimentação que tem até 40% de carboidrato. Então, o quê? Das suas calorias totais, eu falei num vídeo anterior, numa live que eu fiz aqui antes, sobre calorias, sobre questão de alimentos e tal. Então, assim, todo alimento ele vai ter o seu valor calórico energético, né? E aí, numa alimentação, então vamos supor que uma pessoa consome ali 2.000 calorias, um exemplo. E aí, se ela deixa ali, então, 40%, então, em média ali, 800 calorias, é isso? É isso. Eu acredito que sim, né? Senão eu tô ficando... Não. Eu já tô confundida, gente, chega nesse horário, meus tic-tac já não tá funcionando muito bem. Mas 40%, né, dessas calorias no final serão então de carboidrato, até 40%. E já tem outros estudos que falam que uma alimentação com até 120 gramas de carboidrato pode se considerar uma alimentação low carb. Então vamos lá. Não confunda as gramas do carboidrato com as gramas, por exemplo, dos alimentos. Dizer tipo assim, então eu comi tantas gramas de arroz, eu comi 100 gramas de arroz, então já é 100 gramas de carboidrato? Não, tá bom? Então, por exemplo, um pão que tem lá 50 gramas, né? Provavelmente esse pão ali, ele vai ter, sei lá, uns 8 gramas de carboidrato, tá bom? Então, a gente vai ter fibra, vai ter proteína também, vai ter gordura também. Então, o alimento não é somente ali o carboidrato em si. Beleza? Ok. Então, a dieta low carb é isso, né? É você ter uma redução desse carboidrato, não é retirar, é reduzir. E aí tem estratégias que utilizam 40%, tem estratégias que utilizam 30% e tem estratégias um pouco mais intensas que usam 20%, 10% de carboidrato. Certo? E aí, Stephanie, funciona ou não funciona? Quando a gente fala de dieta low carb para o emagrecimento, a gente tem que entender uma coisa. Como eu expliquei, por exemplo, na live que eu fiz ontem, eu expliquei que o emagrecimento, a base do emagrecimento se dá pelo quê? Restrição calórica. Você come menos daquilo que o seu corpo precisa e aí você vai ter uma redução aí no seu peso, tá? Então, todos os estudos, a literatura, o que é realmente a base ali do emagrecimento é restrição calórica, tá? E tem fitoterápico que funciona, tem não sei o que modula insulina, tem isso, tem aquilo. No final das contas é comer menos faz você emagrecer, tá bom? As outras estratégias é para facilitar esse processo para você, que você consiga manter e levar para frente por mais tempo, continuar tendo resultado, certo? A dieta low carb, ela vai funcionar se você entender que você reduzir o carboidrato não é garantia de emagrecimento, pois você precisa reduzir a quantidade desse alimento, que é reduzir a ingestão calórica. Vamos lá, então vamos colocar as ideias aqui no lugar. Então, uma pessoa que comia 2.000 calorias de alimentos, normal, ela tá lá
10 quilos acima do peso dela, 15 quilos acima do peso dela, ela precisa emagrecer seus 15 quilos e ela consome 2.000 calorias, por exemplo, né? E aí, o que acontece? 2.000 ou um pouquinho mais. Ela pega e decide fazer uma dieta low carb que ela achou na internet. E qual é a orientação na internet que fala? Come bastante ovos, bacon, né? Coloca ali bastante gordura e proteína e tudo mais, que você vai conseguir a dieta low carb, que é o quê? Então, no café da manhã, aquela pessoa que comia pães, biscoitos, bolos, ela passa a comer ali 2, 3 ovos, mais bacon, mais abacate, né? Feito ali na manteiga, com bastante azeite e tal e tudo mais. Só que, a depender da quantidade de alimento que ela come, principalmente se ela focar muito aí nessa questão da gordura, né, que é o que a dieta low carb da internet, eles pregam muito, aumente a quantidade de gordura porque dá saciedade e tal, e o que o mal é o carboidrato e tudo mais, a pessoa corre um grande risco de, na verdade, estar consumindo as mesmas quantidades de calorias que ela consumia antes de fazer uma dieta low carb, entendeu? Por quê? Ela tirou o que ela comia, tipo, no jantar. Ela comia pão, biscoitinho, um miojo, um macarrão, sei lá o que for, um hambúrguer. E aí ela passa a comer ovos mexidos, como eu falei, né? E recheia com frango, recheia com bacon e tudo mais, e é muita gordura, e é isso e tal. E come muita pasta de amendoim, come muito coco, né? Que é assim, muito abacate e tudo mais. No final das contas, ela acaba tendo a mesma quantidade calórica que até ela teria antes na alimentação que ela tinha. E aí ela fala, dieta low carb não funciona pra mim. Não é porque a dieta low carb não funciona pra você, é porque não houve restrição calórica. E o emagrecimento acontece com restrição calórica, redução. E restrição calórica, gente, não é passar fome. Eu pegar uma alimentação, se eu estava acostumada a comer 2.000 calorias e meu corpo gastava, sei lá, 1.900, então eu estava ganhando peso, meu corpo gastava 1.800, o que eu vou fazer? Eu vou começar a consumir 1.700 calorias, 1.600 calorias, é um exemplo, tá? Então não é passar a comer 1.000, passar a comer 800 calorias, não é isso, mas aí começar reduzindo e, claro, intensificar essa questão do gasto, que é exercício físico, corrida e tudo mais. Certo? Então a dieta low carb só vai funcionar se, mesmo que eu mude a proporção dos alimentos, qual alimento que eu vou colocar, que eu também mude a quantidade dos alimentos que eu estou ingerindo, entendeu? Então o que acontece? Por que se fala tanto na questão da dieta low carb? Porque quando a gente consome muito carboidrato, né, se fala que a gente aumenta essa questão, né, de secreção de insulina. O que acontece assim? Você vai lá, come um carboidrato, então você vai lá, come seu pão de manhã. E aí, quando você digere esse pão, ele digere com uma velocidade grande, né? Que é essa questão de índice glicêmico, carga glicêmica, que é a velocidade da digestão desse alimento, a velocidade que esse alimento libera açúcar na corrente sanguínea, que é fonte de carboidrato, certo? Aí ele chega lá no seu estômago, pega, desce, vai para o seu intestino e é absorvido e cai lá essa quantidade de açúcar, né? Que era o carboidrato, no seu sangue. E tá lá rodando no seu sangue e seu corpo entende o quê? Poxa, eu tenho que diminuir, né? Porque aumentou ali o açúcar, a glicemia no sangue, e a gente tem que controlar. O que ele faz? Produz insulina, a insulina vai lá e pronto, e faz essa glicose, né, esse açúcar, entrar na sua célula para produzir energia e tudo mais, e aí tudo se normaliza novamente e você volta aos níveis de glicose, de insulina, tudo normal, certo? Só que quando eu tô lá estimulando a insulina, então eu aumento ela. Toda vez que eu como um carboidrato, eu libero mais insulina. Eu como mais carboidrato, eu vou liberar um pouco mais de insulina, porque eu preciso controlar esses níveis glicêmicos aí da minha corrente sanguínea. Chega um determinado momento que eu produzo tanta insulina, meu corpo começa a produzir uma resistência à insulina, né? Que está produzindo demais e tudo mais, um fator ali de proteção e tudo mais, resistência à insulina. E aí é o primeiro passo para ter diabetes e tudo mais, desenvolver essa patologia. E aí o que acontece? A pessoa, né, ela associa o quê? Poxa, então é o aumento da insulina que me faz estar acima do peso. E esse é um pensamento errado. Na verdade, é pensar o jeito certo de pensar é o seguinte: na verdade, você está tendo aumento de insulina porque você está acima do peso. Porque além da alimentação que estimula essa insulina, o excesso de peso também faz o meu corpo produzir e criar essa resistência à insulina. Então, quando eu começo a olhar o problema de fora para dentro, eu começo a observar o quê? É o carboidrato que faz a minha insulina subir e é por isso que eu estou acima do peso.
Sendo que, na verdade, eu tenho que começar a olhar de dentro para fora e entender que eu comi por tanto tempo em excesso, mais do que eu precisava, eu tive aí, né, um exagero de calorias ingeridas por muito tempo, ganhei o peso, aumentei gordura, aumentei circunferência abdominal e tudo isso fez com que a minha insulina aumentasse, desregulasse, eu desenvolvesse aqui um processo de resistência à insulina. Se eu olhei o problema de dentro para fora e entendi que na verdade foi excesso de peso, eu começo a entender o quê? Para eu controlar essa insulina, então na verdade eu tenho que perder peso. E não somente começar a pensar somente na dieta low carb, onde eu começo a tirar um monte de carboidrato do nada e aí começo a comer gordura e proteína. Entendeu? E aí nem se importa mais se tem saúde, se não tem. O importante é gordura e proteína, tira o carboidrato e tá tudo certo. E aí nem sempre vai dar certo, tá? Primeiro porque não é todo mundo que vai se adaptar. Não é todo mundo que, por exemplo, não é todo o corpo que consegue responder muito bem. Então, assim, essa pessoa que precisa emagrecer, ela vai começar a fazer exercício, né? Para fazer exercício, você precisa de energia. E aí, o que acontece? Essa energia, ela vem da nossa alimentação. E o alimento que mais é fonte aí dessa energia para quando a gente vai fazer nossas atividades é o carboidrato. Se você não está consumindo carboidrato, então você não consegue ter uma boa resposta no treino. Você não consegue fazer com grandes intensidades, você cansa com muito mais facilidade, você está logo fadigando. E aí o seu corpo tem que tirar essa energia de algum lugar. De primeiro momento, o que ele vai fazer? Eu estava acostumado a ter ali acesso a essa energia através da alimentação, ela parou de comer esse carboidrato, reduziu muito, então eu vou tirar de onde? A primeira via que o seu corpo vai logo pegar energia é do músculo, a partir do glicogênio muscular. Então ele vai começar a meio que degradar o seu músculo para utilizar como fonte de energia. Então é uma pessoa que vai começar a ter uma perda de peso, mas que nem sempre é por perda de gordura. Talvez é por questão de perda de líquido e por perda de massa magra. E tudo isso vai trazer uma consequência enorme ao longo do tempo, porque eu estou ali, né? Músculo a gente precisa para o nosso corpo, para sustentação. Também é uma forma que eu mantenho ali essa questão da velocidade do meu metabolismo de uma forma satisfatória, tá certo? Eu tô falando tudo isso para você não achar que a dieta low carb é a salvação na vida de todo mundo, que serve para todo mundo. E não é. Mas e aí, Stephanie? Você concorda? Você não concorda? Como é que é o caso? É o seguinte, com pacientes que estão com resistência à insulina, com diabetes e tal, tudo mais, meu foco principal é fazer ele perder peso. E nem sempre a estratégia, mas fazer ele perder peso. Se eu perceber que a estratégia low carb, porque quanto menos eu como carboidrato em excesso, tá bom? Quanto mais eu controlo a quantidade desse carboidrato, mais eu controlo a minha vontade de querer ali comer um carboidrato, entendeu? Porque realmente alimentos que contêm mais carboidratos são alimentos mais viciantes. Então, quanto mais eu consumo alimentos, né, ricos em carboidratos, mais eu quero mais eu tenho mais fome e tal. Então, a estratégia low carb, nesse caso, ela é interessante, né? Mas não uma estratégia low carb de 20% de carboidrato. Não, de começar só a equilibrar ali, né? Ao invés de ser só um pãozinho com manteiga, eu começo a colocar ali 2 ovos, com a batata doce, com o aipim, com a mandioca, com a banana cozida. Então, vai fazendo esse equilíbrio, né? Então, para quem seria essa alimentação low carb? Principalmente para pessoas que, então, como eu falei, né? Pessoas que gostam muito de comer doce toda hora, pessoas que toda hora tá beliscando biscoitinho, uma balinha, um docinho, muitas massas, bebidas muito açucaradas e tudo mais. A dieta low carb, ela me ajuda muito a desenvolver esse controle na pessoa, tá? Além de trabalhar essa questão da mentalidade, é claro, porque não é só meu corpo quer e eu vou dar, não é assim, eu tenho que decidir também. Mas tem a questão que muitas vezes o corpo pede tanto que a pessoa não consegue ter controle. E aí a gente vem pela alimentação. Então essa estratégia muito bem feita da dieta low carb, com esse objetivo de ajudar o processo, é interessante. Mas se você simplesmente for lá na internet e pegar, vou começar a comer manteiga, bacon, ovos, pasta de amendoim, abacate, nananã, isso e aquilo, né? Muita gordura, carne e não sei o que, muita carne, uma folha e tal e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai começar a perder peso? Lógico,
Até vai, se você tem essa restrição calórica. Mas você vai ficar uma pessoa muito sonolenta, com muita indisposição, com muito cansaço, com falta de concentração, né? Às vezes até com aquela questão de desânimo, não vai conseguir ter um bom rendimento no treino. Então assim, imagina, a pessoa que quer perder gordura abdominal, ela faz uma dieta low carb muito intensa, ela não vai conseguir nem desenvolver um treino com intensidade suficiente para ela perder gordura abdominal. Então, na verdade, a dieta low carb nem vai ajudar tanto ela. Então, é algo muito particular. Para resumir aqui, o que eu tenho para falar para você é o seguinte. Preste atenção. Perda de peso acontece por restrição calórica. Traduzindo, comer menos. Então, não adianta você fazer uma dieta low carb se você não reduzir a quantidade. Cuidado com as dietas low carb que tem por aí, porque excesso de gordura. Gordura é um dos alimentos que tem uma densidade calórica mais elevada. O que é densidade calórica? É quando aquele alimento, uma pequena porção dele tem uma quantidade de caloria maior, entendeu? Então, por exemplo, quando eu pego o abacate e comparo com um abacaxi, ele tem uma densidade calórica maior, porque às vezes a mesma quantidade ali parecida, 100 gramas, o abacate tem mais calorias. Quando eu pego uma pasta de amendoim, por exemplo, né, que é o amendoim ali triturado, bem concentrado, ele tem uma densidade calórica enorme, onde uma colherzinha de sopa tem mais de 100 calorias, entendeu? É interessante? É. Aí tu pega lá e come num dia umas 3 colheres de sopa, ou talvez até 4, principalmente aqueles que vêm com sabor, né, que é gostosinho e tal. Então só aí você está consumindo quase 500 calorias. Então isso não é bom para o seu emagrecimento, tá bom? Então, por isso que é para deixar claro aqui para você. Se você utilizar a estratégia low carb, porque ela te dá mais saciedade, porque ela te ajuda a controlar essa vontade de doces, de massas, de carboidratos, e se atentar a, mesmo com a estratégia low carb, você começar a reduzir a quantidade dos alimentos, então gerar assim uma restrição calórica, sim, vai dar certo. Lembrando, uma dieta low carb sem loucura, tá certo? Agora, se você simplesmente fala, eu vou tirar tudo de uma vez e tal, e continua comendo grandes quantidades, porém é low carb, não vai dar resultado para você, porque no final das contas é aquela matemática lá de 2 mais 2 é 4, que é restrição calórica que me leva à perda de peso, combinado? Coloca isso na cabecinha de vocês, porque entender que não é que a dieta... É o que eu estava falando na live de ontem, né? Estratégias como dieta low carb, jejum intermitente, por exemplo. Se eu faço ali jejum intermitente por 12 horas, 16 horas, e na janela ali de alimentação eu como praticamente a mesma quantidade de calorias que eu comia antes, vai ser um resultado quase que insignificante, praticamente. Porque é quase a mesma coisa do que você comia antes. A diferença vai ficar com fome por um tempo e depois você come muito. E sim, isso não vai fazer com que você perca peso, tá bom? Então, resumindo, o emagrecimento se dá por restrição calórica. Utilize a estratégia low carb para facilitar o processo para você e não como ser realmente o objetivo que te faz perder peso, já que você tem que, de qualquer forma, passar a comer um pouco menos e depois um pouco menos e depois um pouco menos até você atingir seu objetivo. Combinado? Tiver dúvidas, manda aí pelo direct, o que você, comente também o que você estava fazendo certo, o que você estava fazendo errado, o que você achou que era, e a gente se vê num próximo encontro, tá bom? Beijo e até mais!